Ó, Hugo Souza treinou no CT Joaquim Grava com os demais goleiros pela primeira vez no campo, já havia treinado no campo, mas de forma separada, treinou com Felipe Longo, companhia, enfim, durante o treinamento, colocava a mãozinha aqui, mãozinha um pouco aqui, sentia uma dorzinha, mas é o que eu falei, ele quis ir para o campo porque ele quer estar em campo contra o Grêmio. Se ele vai estar em campo contra o Grêmio, eu não posso confirmar ainda para vocês, porque não adianta, a gente nunca vai inventar uma notícia, vai ter uma conversa, vai ter um treino amanhã, vai ter uma conversa amanhã ainda com o departamento de futebol, com o Dorival Júnior, com todos ali, Fabinho Soldado e companhia, amanhã vai ser a decisão, não tem como te passar isso hoje, mas hoje ele treina com essa dorzinha, né, e vai para o campo porque ele está acelerando o processo, ele quer estar em campo no domingo, não só para ajudar o Corinthians, mas também para não correr nenhum risco de ficar fora da convocação da seleção brasileira, que ocorre na próxima segunda-feira, né, às 15 horas, para a data FIFA de novembro, 2 amistosos. Então o Hugo quer estar em campo, tá certo? Se o Hugo estiver em campo, vamos de Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu. No meio campo eu acho que Rian, Carrídio, Maicon e Garro, na frente Yuri e Memphis Depay. Enfim, é um time que eu acredito que possa, né, entrar em campo aí nessa partida, né, contra o Grêmio. Comenta aqui embaixo, me fala aí se você acha que o Hugo vai estar em campo ou não. Olha só, vamos seguir falando muito aqui do Corinthians, né, com mais informações. Primeiro, o Safiel, né? Dentro do Corinthians, o projeto Safiel é um projeto que ainda não agrada a todos lá dentro, a grande maioria não adere ao projeto, tá? Existe uma pressão popular forte. Eu trouxe com exclusividade que os Gaviões estão avaliando a questão com bons olhos, a questão da Safiel, e mais um furo de reportagem, mais uma em cheio do canal Café do Setorista, porque vocês viram o vídeo que o Ale gravou, né, exatamente o que eu falei, que no próximo dia 6 vai ter a reunião do conselho, eles estão olhando com bons olhos, é melhor, enfim, deu para entender ali que o Ale está gostando, tá, da Safiel. Então, os Gaviões apoiando, ganham muita força, e por causa dessa força, dentro do Corinthians, as pessoas que não aderem, né, Safiel, e não gostam do projeto, mesmo essas pessoas já começam a admitir que pode ser votada, tá? Que a Safiel poderá ser votada enfim, neste novo projeto, nesse novo estatuto, né, que será votado. Já tem gente no Corinthians admitindo, aí vai ser o associado, enfim, o torcedor que vai escolher se Safiel pode entrar no Corinthians ou não. A situação está avançando, eu estou falando para vocês, hein? Deixa o like, comente aqui embaixo e me fala se você é a favor ou contra Safiel no Coringão. Vamos seguir falando do Coringão aqui, ó, em relação a Fagner e em relação ao filho dele. Eles voltam ao Corinthians, né? Tá rolando um burburinho que houve um acerto entre Corinthians e Cruzeiro, que o Fagner vai permanecer no Cruzeiro, vai permanecer em Belo Horizonte para a próxima temporada. Não é verdade, tá? Conversei com pessoas importantes do Corinthians, não houve nenhuma reunião do Corinthians com o Cruzeiro, não houve nenhuma procura do Cruzeiro ainda se manifestando, né, o desejo de permanecer com o Fagner e renovar o empréstimo, tá? Nem em relação ao filho, nada. Né? O Corinthians acredita que se o Fagner voltar, porque ele tem contrato com o Corinthians até o fim de 2026, o filho deve voltar junto, porque foi assim, né? O filho só foi para o Cruzeiro, porque onde o pai vai, o filho vai atrás. Então, o Fagner voltando, o Henrique Lemos pode voltar ao Corinthians também, tá? Essa é a expectativa do Corinthians. E no Corinthians, o Fagner será recebido de braços abertos, né? Me falaram que se o Cruzeiro não quiser, ele vai cumprir o seu contrato com o Corinthians e vai permanecer no Corinthians para o próximo ano. E o Corinthians não vai nem precisar ir atrás de um lateral, de um substituto para o Mateuzinho, que é, né, a expectativa, né? Caso o Fagner permaneça no Cruzeiro, o Corinthians deve ir ao mercado na janela em busca de um lateral direito. Se o Fagner voltar, não vai precisar contratar um lateral direito. O Corinthians sabe que ele tem a lesão, sabe os problemas dele lá, e no Corinthians todo mundo desmente, não houve nenhuma reunião com o Cruzeiro, e o Corinthians só vai tratar esse assunto depois que terminar a temporada, a não ser que o Cruzeiro procure o Corinthians antes, faça uma oferta, aí eles podem avançar. Mas aqui a informação é na temperatura certa para deixar você bem informado e ligado em tudo que acontece no Coringão. Você quer o Fagner de volta, junto com o Henrique? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, comente aqui embaixo. Ó, informação importante, exclusiva para você do Corinthians, tá? O Corinthians se reuniu com a Caixa Econômica Federal, uma reunião recente agora, e fez uma proposta para reduzir os juros da Neoquímica Arena. E se a Caixa aceitar, tá, o Corinthians vai pagar metade do valor que paga hoje. Deixa o like, comente aqui embaixo, é exclusivo. Exclusivo! Pega essa!
Olha só, informação importante para vocês, só para vocês entenderem, na reunião do Corinthians com a Caixa, presidente Osmar Stabile e companhia, né, o Corinthians teve a reunião e o Corinthians quer congelar, um pedido que o Corinthians fez também, que é exclusivo, o Corinthians quer congelar, né, o valor, né, dos juros até terminar as negociações, que o Corinthians, né, está em negociação com a Caixa para reduzir os juros. Qual é a proposta do Corinthians, né? O Corinthians quer reduzir, né, reduzir os juros, né, que hoje, né, a gente sabe que é CDI mais 2%, os juros do Corinthians hoje quase chegando aí a 18%, tá? E o Corinthians quer reduzir isso pela metade, tá? O Corinthians quer reduzir para 8%. O Corinthians quer os juros, o Corinthians alegou para a Caixa que os juros deveriam ser os juros da construção civil, é o INCC, Índice Nacional de Custo da Construção. Então, o Osmar tá brabo, tá em cima, fez essa proposta para a Caixa, tá? Querendo que saia agora os juros da CDI, né? Que retire os juros da CDI e passe a ser os juros da construção civil, porque foi uma construção, né? Química Arena, o INCC, então é 8%. Então seria metade, né? O Corinthians está pagando aí 17 e pouco, quase 18%. Enfim, e se o Corinthians paga 100 milhões, vai pagar 125 milhões esse ano, poderia pagar metade desse valor, caso a Caixa aceite renegociar os juros da forma que o Corinthians fez. Informação exclusiva, importante, tá? Então, é os juros da construção civil. A proposta que o Corinthians fez à Caixa é para tirar a CDI de juros e colocar os juros da construção civil e o Corinthians pagar metade agora dos juros. Informação quente para você, informação bombástica aí para você aqui no canal Café do Setorista e notícia boa. Se der certo, é uma grande iniciativa do Corinthians. SAFiel, aquela ideia de torcedores do Corinthians de montar uma SAF. Importante contar que um ex-presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, detonou a ideia. Só para você entender o conceito, a SAFiel pretende fazer uma SAF no Corinthians completamente diferente de todas as outras. A gente tem, por exemplo, no Cruzeiro, o Pedro Lourenço, dono de 80% das ações. A gente tem o Grupo City como dono da maior parte das ações no Bahia. O mesmo vale para, por exemplo, Rafael e Rubens Menino no Atlético. Enfim, as SAFs no Brasil quase todas têm um dono que colocou bastante dinheiro, se tornou sócio majoritário e é quem decide. No caso do Corinthians, até por conta de uma máxima que existe de que o Corinthians não pode ter dono porque o seu dono é o torcedor, esses representantes da SAFiel criaram a ideia de construir uma sociedade anônima do futebol no Corinthians em que ninguém poderia ter mais do que 1,8% das ações. Então a ideia é juntar 100 mil, 200 mil, 300 mil, o máximo de torcedores do Corinthians possíveis, colocando dinheiro em troca de ações. Mas, repito, eles não poderiam ter mais do que 1,8% dessas ações. A estimativa é de que seriam arrecadados até 2,5 bilhões de reais com a venda das ações de forma pulverizada. E aqui que vem a crítica do ex-presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues. Ele fala, abre aspas, eu acho que é um pouco irreal iludir o torcedor de que você vai ter um pedaço do seu time. Ninguém gasta dinheiro para não ser majoritário, para não tomar qualquer decisão. Vale a lembrança de que o Sérgio Santos Rodrigues tem experiência em algumas SAFs. Ele participou, por exemplo, da venda da SAF do Cruzeiro para o Ronaldo Fenômeno. Recentemente, ele estudou e opinou a respeito da SAF na Portuguesa. Para o Sérgio Santos Rodrigues, há uma série de causas importantes a serem debatidas, como, por exemplo, e se o Corinthians se transforma numa SAF, vende essas ações de maneira pequena para milhares de pessoas, e se o Corinthians quebra, como é que essas pessoas que adquiriram essas ações vão reconstituir o Corinthians? Elas vão ser processadas? Enfim, é o tipo de opinião que a gente ainda não havia ouvido. Muita gente elogiando a ideia da SAF. Eu já contei para vocês que dentro da diretoria do Corinthians a ideia está completamente descartada porque os corintianos que cuidam do clube hoje entendem que não há necessidade da transformação do timão numa SAF, mas é a primeira voz que eu escuto falando de forma pública contrária à ideia da SAFiel. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem. E até a próxima.